Ya, inició el seminario, doctor Gutiérrez. Sí, buenas noches, colegas. Nuevamente estamos en una nueva reunión científica con la Sociedad Peruana de Neurocirugía y esta noche nos acompaña el profesor Daniel Predevelo de la Universidad de Ohio, quien es director del programa de cirugía mínimamente invasiva de dicha universidad, quien estará compartiendo su experiencia en tumores gigantes de hipófisis, para lo cual dejamos acá al doctor Rojas Apaza y el doctor Ojeda, que están como moderadores, y como panelistas el doctor Marco Chipana con el profesor Fernando Gómez. No sé si quieren comentar alguna cosa, doctor López. No, doctor, dejamos al comité de tumores a cargo de la sesión. Doctor Ojeda, queda a cargo. Sí, bueno, creo que ya podemos empezar con el doctor Predevelo para que nos exponga su experiencia y sus tips, como decimos acá, ¿no? Para tener y nos ilumine con su presentación. Gracias. Muchas gracias. Doctor Predevelo, ¿puede compartir su pantalla? Sí. Perfecto. Mientras tanto, también presentar a nuestros panelistas, el doctor Camilo Contreras, que debe estar conectándose en estos momentos. Él es un conocido neurocirujano aquí en el Hospital Guillermo Almenara de Irigoyen. El doctor Marco Chipana, especialista en cirugía de base de cráneo y tumores celulares en el Hospital 2 de Mayo. El doctor Fernando Gómez, que es jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Almanzora Guinaga de la ciudad de Chiclayo. Nuestros tres panelistas, el doctor Ojeda, miembro principal del comité, y yo también soy miembro del comité. Doctor Predevelo, todo suyo la presentación. Okay, muchas gracias. Un placer estar con vosotros aquí en esta noche. Que voy a presentar un poco de la experiencia de tumores de adenomas hipofisarios grandes y aquellos invasivos también, aparte de seio cavernoso y todo más. Y ahí vamos discutiendo. Si tiene cualquier duda que se oportunó no comprende, Rolando, por favor, puede me interrumpir para que esclarecemos de una otra forma ali. Entonces, siempre que hacemos la cirugía para adenomas hipofisarios, es siempre importante lembrarnos cuáles son las indicaciones de la cirugía. Entonces, a indicación principalmente para esos tumores grandes, es el problema do efeito de masa. Y ahí, entonces, a cirugía, a principal indicación es para reducir, descomprimir los nervios cranianos, o seio cavernoso y todo más. Sempre nos preocupamos com a preservação da glândula hipofisária. Então, esse é um conceito muito importante, porque passa que, muitas vezes, a glândula hipofisária está arriba do tumor. E, quando vai ser uma abordagem, é sempre importante pensar onde está a glândula hipofisária. E, por isso que, a maior parte das vezes, vamos fazer uma abordagem endonasal, transesfenoidal, porque para a maior parte das vezes a glândula hipofisária está para arriba, na parte superior do tumor. E quando hacemos uma craniotomia, há uma possibilidade de fazer um dano na glândula hipofisária. Então, há sempre que estudar antes da cirurgia e fazer um planejamento baseado na posição da glândula hipofisária, sempre preservando a função. E nos casos de adenoma funcionante, sempre hacemos uma cirurgia mais agressiva, uma cirurgia com uma indicação mais para ser mais completa possível em termos de ressecção do tumor, para que possamos sacar todo o tumor e que para normalizar aquela hipersecreção em casos de Cushing, de acromegalia e de casos como hipersecreção de TSH, por exemplo. No caso de prolactina, que hacemos o tratamento endocrinológico, com a dopamina, com
com a medicação como cabergolina e a bromocriptina. E hacemos também sempre sendo a ressecção mais completa para evitar a recorrência dos tumores e mandando a espécime para a patologia para ser o estudo mais completo. O que estava aqui, tem uma outra apresentação que estava pensando, deixa eu stop sharing, e aí share novamente. Tem, por exemplo, tem um outro, você vê a apresentação? Sí, sí se ve su presentación. Outra hora, certo? Sí, Está vendo este? Então, se ve. só para demonstrar que de um paciente jovem que veio com perda visual e aí a primeira coisa que temos que fazer é uma investigação da prolactina, e por isso que coloquei este caso aqui, das 10.000. E aí, com tratamento com a agonista dopaminérgico, aí por 3 semanas, em pouco deste para isto, e aí com poucos meses depois, já a prolactina vai abaixando, e uma melhora visual. Por que isso é importante numa apresentação de casos de adenoma gigantes? É porque não pensava que em casos assim com perda visual importante era há que operar, e a verdade, agonista dopaminérgico há uma melhora muito rápida de dias, já estão que está com melhora visual. E passar pela outra. Só um pouco. Estão vendo, que estão vendo agora? O gráfico? O gráfico de torto. Exato. Então, Pastel. outra coisa importante é que quando falamos de tumores grandes, é importante compreender que há uma porção muito pequena da prática de adenoma hipofisários. Em nossa prática, os tumores com mais de 4 centímetros são apenas 4% dos casos. Há esses como que 13% de casos pequeninos, que são os tumores principalmente funcionantes, e a maior parte dos casos é entre 1 e 4 centímetros. Esses são os casos típicos de apresentação, principalmente aqui nos Estados Unidos, com perda visual, o paciente vai ao médico e aí é diagnosticado a maior parte entre 1 e 4 centímetros. E aí essa com uma progressão supracelular, e a maior parte dos pacientes apresentam tumores que são não funcionantes. Quando falamos da ressecção de tumores, a ressecção completa se pode ter quase em 90% dos casos, e quando consideramos que uma grande parte desses pacientes que não é possível fazer, e quando descontamos esses casos, aí passa para quase 90 casos que com a ressecção completa. O que sempre há uma preocupação são as fístulas licóricas, e 200 e poucos casos, aí tivemos como 5 casos dentro de 200, então de fístula licórica, que é o típico para cirurgia apofisária. Então, como hacemos a maior parte com as exceções, hacemos com a endoscopia endonasal, transesfenoidal, com todas as cirurgias que com a otorrino. No nosso caso, tenho o Dr. Carrel, Otto e Vancouver, que é um novo parceiro otorrino que está conosco agora. E agora tenho um parceiro neurocirurgião, Dr. Hardesty, nosotros 2, 3 anos atrás, e agora é parte do departamento fazendo base de crânio com nós outros. Então, sempre e hacemos de forma bimanual
aqui se pode ver que o neurocirurgião está com 2 mãos, enquanto o otorrino está guiando a câmera e apontando e dirigindo a parte da base do crânio. Então, é sempre assim que hacemos esses casos, de forma endonasal. A principal abordagem que hacemos é endonasal, porque os adenomas hipofisários principalmente iniciam na cília e aí se propagam. Então, é sempre a abordagem mais comum que hacemos é endonasal. Utilizamos, como se diz em espanhol, Rolando? Em português é cotonete, pero em espanhol... Hisopo. ¿Cómo? Hisopo. Hisopo. Sí, o algo. Sí, hisopo. Sí. Hisopo. Como um retrator, porque principalmente quando está sacando o tumor da cília e aí tem aquele diafragma que está ali abajando, me gusta muito para não fazer uma lesão no diafragma, para evitar a fístula licórica. Então usamos aí o hisopo para afastar e para retrair o diafragma celular. Então, uma pergunta que muitos fazem é que tipo de reconstrução que hacíamos. E quando iniciei fazendo a cirurgia endonasal, quando estava todavia em Pittsburgh, hacíamos flap, corgarro, para todos os casos. E me parecia que era demasiado aquilo, porque eu já havia treinado com o Dr. Ed Laws e era minimamente evasivo, com transfenoidal, e não me gostava muito fazer flaps para todos. E primeiro cambiamos, como 10 anos atrás, iniciamos que, para os casos pequenos, iniciamos com Rescue Flap, que seria uma preservação de um pedículo do corgarro endonasal, e hacemos para casos maiores, como um caso como este, hacíamos o flap, o corgarro nasoseptal. Pero com o tempo notamos que sempre sacávamos esses tumores e não havia fístula licórica. Praticamente apenas em 15% dos casos há uma fístula licórica intraoperatória. Então, o que hacemos passamos a ser rescue flap para todos os casos, e mesmo para os tumores gigantes. Hacemos uma preservação do corgarro nasoseptal e aí operamos arriba e abaixo. Então, vamos demonstrar aqui como que funciona. Esta é uma visão endonasal da coana direita. Então, iniciamos com um corte exatamente como seria o início de um corgarro nasoseptal, a parte inferior do corgarro, e depois a parte superior, e aí preservamos o pedículo, que seria onde está as artérias septais posteriores. E aí podemos operar arriba e abaixo deste corgarro, que seria do pedículo do corgarro. E o flap todavia está no septum. E aí podemos, então, operar. E aí, se ocorre uma fístula licórica muito grande durante a cirurgia, sacando o tumor, aí podemos volver ao septum e elevar o corgarro nasoseptal para daí cobrir toda a base do crânio. Então, esse é um princípio que hacemos. Então, muito importante, não hacemos corgarro para nenhum caso, apenas se há necessidade. E aí sacamos a parede anterior do esfenoide, aqui utilizando este microdebridador. E aí, muito importante, fresar muito bem. Então, sempre utilizo muito a fresa para fazer uma exposição ampla. E aí, sacamos toda a parte da base aqui do esfenoide, nas laterais, para que possamos visualizar o tumor de forma completa. Há que fazer isto porque, se não, há uma limitação dos movimentos do cirurgião, e aí fica na ressecção limitada também. Pode notar aqui que estamos fresando também a parte superior para que possamos visualizar a parte do plano esfenoidal e aí uma visualização completa desses tumores. Então, aqui também sacamos a parte posterior do plano esfenoidal e até um pouco da parte do nervo óptico, pode visualizar aqui, para que possamos sacar aquele tumor que está supracelular. Então, não que hacemos sempre uma abordagem intradural
a parte ósea, podemos aí fazer uma descompressão e também, depois que sacar superior também. Então, a exposição é muito importante. Princípio que é importantíssimo, que estava falando no início, é encontrar a glândula hipofisária, mesmo nos casos menores, com tumores pequenos, também há sempre que investigar onde está a glândula hipofisária. Pode ver aqui que essa membranita, essa é a glândula hipofisária. Então, assim que iniciamos a ressecção com a exposição da dura, sempre me preocupo a encontrar a glândula hipofisária, porque já visualizei a outros neurocirurgianos famosos que estão pensando em fazer uma ressecção extracapsular e o que passa é que vão extraglandular. E aí é um problema que pode terminar com um panipituitarismo, com a perda de função da glândula. Então, há que encontrar o plano entre a glândula e o tumor. É muito importante para que esse plano de ressecção se continue posteriormente e com preservação da glândula hipofisária. Então, muito importante encontrar esse plano já no início da cirurgia. Então, aqui é um exemplo de um tumor que não é muito grande, mas demonstra muito bem a técnica como hacemos. Então, aqui, nesta abertura dural, nesse tipo, hacemos uma abertura em U, e aqui já se vê a glândula hipofisária. Se essa é a glândula, e aqui podemos encontrar o plano entre a glândula e o tumor. É um tumor um pouco grande, então o que hacemos nesses casos? Uma abertura, um debulking, uma descompressão interna do tumor, pode passar e mandar um pouco do tumor para a patologia, e um debulking interno. E me gusta muito fazer por assim, não uso muito curetas. Me gusta a cureta para utilizar a cureta com visualização direta, utilizando como um dissector, como uma ferramenta que se pode com visualização, mas não de forma que sem visualização por detrás das estruturas, não me gusta. E aqui como utilizamos o Q-tip para dissecar, e aqui demonstrando que se vê muito bem o plano entre a glândula hipofisária que se vê vasos por ali, e aqui o tumor, e você vê que aquele plano que encontrei no início da cirurgia foi muito importante para continuar na dissecção posterior. E aqui, então, você vê que eu utilizo muito o Q-tip, que já esqueci o nome em espanhol, e aqui está ali a glândula hipofisária e o plano, e então podemos com cuidado dissecar de forma extracapsular esse tumor hipofisário, sem causar a fístula licórica, com cuidado. Essa aqui é a glândula hipofisária que estava se desprendendo, e aí então podemos aí sacar completamente. É claro que esse é um caso que o tumor é um pouco mais firme, que me gusta mais quando é firme, porque podemos com a forma completa. E aí, então, quando os casos são um pouco mais grandes, aí que também continuar com os mesmos princípios. Muitos pensam, tumor mais grande, então vamos usar a cureta. Não, hacemos a mesma coisa. Hacemos uma descompressão central, e aí vamos encontrar a glândula hipofisária, que se pode ver por aqui, está arriba do tumor. Então, esse é um tumor que está contido dentro da cília, e aí com expansão lateral. E aí, encontrando o plano, podemos ir ao redor do tumor. Então, aqui estamos com o Rescue Flap, utilizamos o Doppler para verificar a posição das carótidas, para ter segurança também. Então, aí, depois de uma exposição ampla, podemos encontrando as carótidas. E aqui, então, uma exposição de tumor. Você vê que não é um tumor muito blando, é um tumor mais duro, mas que pode insistir com um pouco de ressecção interna, com a descompressão interna, assim que hacemos. E depois da ressecção interna, me gusta a cureta, mais uma vez, note que está com a observação, utilizando a cureta como um dissector. E aí encontramos a glândula hipofisária,
e aqui está a glândula, e aí, encontrando o plano entre a glândula e o tumor, podemos seguir arriba, deslocando o tumor para dentro da cília e protegendo a glândula superiormente. E aí podemos, então, esse é o diafragma que desceu, e aí, então, com a glândula presente no diafragma. E aí, então, completando uma ressecção completa do tumor. Esse é o pós-operatório, que, então, pode ver bem, com a glândula hipofisária abaixo. Esse paciente teve uma função hipofisária preservada, normal, mas teve uma diabetes insípidos temporária. E aí estudamos os nossos casos de diabetes insípidos e notamos que dos casos que haviam diabetes insípidos, principalmente dos casos permanentes, que foram como que 4% dos casos, encontramos que os tumores eram mais grandes, eram os tumores que eram esses mais gigantes, quanto maior a probabilidade de diabetes insípidos. Então, o que encontramos é que depois verifiquei todos os casos de diabetes insípidos permanente e notei que algum desses casos, o taio hipofisário, a haste hipofisária, estava como que avulsionada, estava como que detached da glândula hipofisária. E essa era uma coisa que Dan Kelly me comentou com nós outros muitos anos atrás, que preocupava que depois da ressecção de tumor, porque a glândula antes estava arriba aqui, muito cerca do hipotálamo, e depois que saca o tumor, a pressão licórica pode distender esse talo hipofisário. Então, a partir desse estudo, iniciei a sempre colocar Gelfoam ou Duragen, algo dentro da cília para manter este diafragma com a glândula. Muito os casos de diabetes insípidos nesses casos, que provavelmente é um resultado deste problema da distensão do talo hipofisário. Então, assim seguimos, e sempre hacemos agora com a Duragen e com Gelfoam dentro da cília. E aí podemos passar para os casos que há uma progressão de tumor para dentro do crânio, para que nós chamamos extracelular, que são os casos que há uma progressão de tumor para o espaço subaracnoideu. Esses são casos que são perigosos, porque se queda tumor no espaço subaracnoideu, pode passar um sangrado pós-operatório, uma apoplexia pós-operatória. E penso que a explicação disso é que quando sacamos a base desses tumores, a parte arterial está todavia entrando no tumor, pero a parte venosa de drenagem em seio cavernoso, que se pode ver por aqui nessa imagem coronal, fica como que amputado. E se queda a parte superior, ela pode estar engurgitada, pode a parte venosa e ser uma congestão venosa e um sangrado venoso pós-operatório. E aí, então, a importância de sacar todo esse tumor nesses casos. Vamos mostrar alguns casos. Para sacar um tumor como esse, podemos, historicamente, num transesfenoidal, sacaríamos a parte inferior e aí, historicamente, neurocirurgianos esperavam a parte superior para descer e fazer uma segunda abordagem transesfenoidal para sacar este tumor que desce posteriormente. Essa é uma estratégia que é, mais uma vez, uma estratégia perigosa. Outra opção seria uma craniotomia para sacar esta parte da fossa anterior. O que estou fazendo por muitos anos agora é fazer uma cirurgia mais agressiva, como hacemos para os meningiomas. Então, hacemos a exposição da cília e também do plano esfenoidal para uma abordagem completa desses tumores. E aí que a visualização é assim. Então, nesses casos aqui, nesse caso especificamente, depois de sacar o tumor da cília, aí hacemos uma abordagem transplanar
com a remoção deste tumor que estava andando na fossa anterior. Aí podemos ver a glândula hipofisária por visão dorsal, e se vê a vascularização, então esse não é tumor, essa é a glândula propriamente dita, e aqui se vê uma região onde o tumor extravasou da cília para o espaço subaracnoideo, e é neste ponto que vamos fazer a ressecção. E aí podemos fazer, então, o corte do tumor, e há que ter muito cuidado para não danificar a glândula. Então, há que prestar atenção no ponto de onde está a glândula e onde é o tumor. E aí, então, sacamos esse tumor completamente, e se vê, então, que aqui que me gusta chamar o primeiro andar e o segundo andar. E aí, sacado o tumor com a ressecção completa, e aqui se vê os nervos ópticos, as cerebrais anteriores e a comunicante anterior, está tudo bem. Estes são casos que, nestes casos, hacemos o corgarro nasoseptal desde o início da cirurgia, porque esses casos sabemos já planejadamente que vamos fazer uma exposição de líquor encefalorraquidiano e para evitar a fístula licórica, então, nesses casos, hacemos o corgarro já desde o início. E aqui está a reconstrução com corgarro, e aqui se vê a hipófise preservada. Esse paciente foi completamente normal a função da glândula hipofisária posteriormente, sem recorrência por muitos anos. Então, esta é uma estratégia que utilizamos. Aqui outro caso com esta extensão superolateral e de fossa anterior. Então, nesse caso, hacemos um fresado da fossa anterior, e é muito importante sacar todo o tumor, para não fazer uma hemorragia, um sangrado pós-operatório. Então, aqui o pós-operatório, uma cirurgia apenas, pela uma abordagem transplanar endonasal. Esse é um caso um pouco mais grande, pero é um caso que todo o tumor também encontra-se dentro da cília, com pouco de invasão no seno cavernoso, pero nesse caso o que hacemos uma abordagem direta, e aqui se vê, utilizo muito como que 2 aspiradores nesses tumores mais blandos, e aí hacemos uma descompressão com 2 aspiradores assim, e aí vamos sacando o tumor. Como este caso havia uma invasão do seio cavernoso do lado esquerdo, aqui aí que passou este momento que um ramo da carótida que se sangrou por ali, só para demonstrar, utilizando aqui aspiração, e aí se via bem, era um ramo pequeno, e aí, nesse caso, utilizamos o bipolar para ser o controle desse sangrado que estava por ali, e controlado bem. E esses casos que o tumor é mais blando, são tranquilos, aí se vê bem. Mais uma vez, é importante utilizar uma reconstrução da cília para que esse diafragma com a glândula hipofisária permaneça, se queda próximo do hipotálamo. Outros tumores, é interessante como os tumores hipofisários podem aparecer em muitas formas. Este é um tumor que era funcionante, esse paciente havia Cushing, doença de Cushing, então há o problema da hipersecreção hormonal de ACTH, e aqui uma invasão de seno cavernoso bilateral também. E você vê aqui como havia uma invasão de todo o clivos com tumor. E nesses casos, há que ter muito cuidado quando segue a ressecção dentro do seio cavernoso. Este é pós-operatório, demonstrando a ressecção. E neste caso, como paciente com tumor funcionante entrando dentro do seno cavernoso, é muito comum utilizamos a radioterapia pós-operatória nos senos cavernosos para controlar a doença de Cushing nesses casos. Quando falamos de invasão de seno cavernoso, é muito importante entender a anatomia. Então, aqui é um caso que você pode ver de um cadáver, aqui é onde está a glândula hipofisária, com abertura supracelular, pero se visualizarmos esta parede lateral da face do seno cavernoso, quando sacamos isto, é importante lembrar que existe esse compartimento
externa, é onde sai com meningo hipofisário. E neste compartimento medial não há crânio par craniano lateral e o terceiro par está mais arriba lateralmente. E isto nos dá uma oportunidade de sacar tumores que invadem o seio cavernoso proveniente da cília. E este é um exemplo de que tumores hipofisários podem adentrar ao seio cavernoso e como o primeiro compartimento que adentram é o seno cavernoso. Então, por aqui podemos fazer uma exploração neste compartimento medial. O compartimento lateral se pode também, pero mais complicado, geralmente vou ao compartimento lateral sempre monitorizando os pares cranianos e somente nos tumores mais blandos. Quando o tumor é muito duro e que há necessidade de cortar ou de utilizar como aspirador ultrassônico, coisa assim, aí penso que não é muito seguro a ser uma abordagem lateral assim. Mas nos tumores blandos se pode continuar sacando os casos. Então vamos ver um caso aqui de um tumor com a invasão do seio cavernoso do lado esquerdo. Essa paciente ela tinha uma doença de Cushing também. Então esses são casos que, de uma maneira general, somos mais agressivos para sacar esses tumores do seno cavernoso. Quando o tumor não é produtor de hormonas, aí pode-se fazer uma estratégia de sacar o tumor de cília e de supracelar, que se queda um pouco dentro do seio cavernoso, pacientes que estão assintomáticos, não há necessidade de ser muito agressivo, pero em casos de produção hormonais, como neste caso, hacemos uma abordagem mais agressiva. Nesses casos, hacemos aqui, como demonstrado, uma abordagem transpterigoidea do lado esquerdo, e aqui, por exemplo, fazendo uma exposição da fossa pterogopalatina do lado esquerdo e sacamos um pouco da parede posterior da maxila. E aí, então, aqui você pode ver, aqui está por detrás o tumor grande da cília, e aqui sacamos a parede latero-anterior do esfenoide para fazer uma apresentação e uma exposição do recesso lateral do seio cavernoso, do seio esfenoidal, para que visualizamos o seio cavernoso. Aí detectamos a posição da carótida interna, e aí seguimos então para a cília, e é sempre aqui você vê que está expandido por tumor, e sacamos toda a parede anterior da cília e do seio cavernoso do lado esquerdo, neste caso. E aí você pode ver que essa abertura transpterigoidea te permite uma exposição lateral completa e visualização direta do seio cavernoso. Aí, então, abrimos a cília, iniciamos medialmente, e esse é um tumor blando, e que te permite, como estava dizendo, a ser uma abordagem mais agressiva também. Muito importante não sacar o componente supracelar muito temprano. É importante sacar esse componente mais ao final, para que o diafragma celular não te bloqueie a visão para visualizar o seio cavernoso. Então, você vê aqui, eu vou sempre com 2 aspiradores, aí vamos sacando o componente celular, e aí estou um pouco preocupado para que o componente supracelular não desça muito rápido. E então, depois dessa ressecção parcial da célia, seguimos então para o seio cavernoso. E aqui, então, lateralmente, abrimos o seio cavernoso diante da carótida. E aqui é muito importante usar uma bolita e dissecar, e daí corto com essa tijeira. Estamos dentro do seio cavernoso agora. E aí que há que estar com muito cuidado para não avulsionar os ramos da carótida interna, como visualizamos a hipofisária inferior e os outros ramos também do meningo hipofisário que estão posterior. Ali está a carótida, e aí então podemos, ali o segmento superior que vai para dentro do crânio, e aí seguimos posteriormente
utilizando de forma tranquila com os aspiradores. Depois que sacamos por ali, daí sim, seguimos para sacar o tumor estava supracelular, aqui utilizando mais uma vez o Q-tip, e aí com a dissecção completa, sem fístula licórica, aqui para terminar, fazemos uma exploração anterior para se verificar que está todo o tumor ressecado. Então, aqui por debaixo dessa abertura, aí você pode ver como que me gusta muito utilizar o Q-tip para encontrar esses resíduos tumorais nos cantos. Então, aí exploro os dois cantos e aí encontrei um pouco mais de tumor no seio cavernoso por detrás da carótida e aí continuamos ali para fazer uma ressecção completa. Aqui, então, daí depois você pode... neste caso, aí estamos totalmente lateral à parede medial, e daí, como não havia fístula licórica, daí sacamos aquela parede medial, e aí complementamos com Duragen, como eu estava dizendo, também para empurrar o diafragma superiormente. Aqui com Dialfoam, mais uma vez, para existir uma contra-força à força do líquor que está empurrando praticamente o diafragma para baixo. Esse é o pós-operatório, então você vê que quando os tumores são mais amolecidos, você pode fazer uma ressecção bem completa desses casos com invasão no seio cavernoso. Esse é um outro caso que é a mesma coisa, só que no outro lado, esse é um paciente que havia uma cirurgia prévia e o neurocirurgião que havia operado esse paciente que se quedou um pouco de tumor em seio cavernoso que praticamente dali se projetou para dentro da cília e supracelular novamente. Operamos e iniciamos com a exposição completa, abrindo a cília com muitas cicatrizes de cirurgia anterior. E aí você pode ver que o componente intracelular era muito pequeno e o componente era dentro do seio cavernoso. Utilizamos o Doppler para identificar que a carótida era mais lateral, e aí, então, entramos dentro do seio cavernoso, lâmina da parede medial do seio cavernoso. E ali, então, com a óptica de 45 graus, seguimos por detrás da carótida, que você vê aqui, e aí, então, com a ressecção mais completa lateral, são tumores blandos, se pode utilizar, então, a aspiração para tentar... Você vê a carótida interna, e aí podemos seguir anterolateral a carótida, e nesses casos, muito importante fazer a monitorização dos pares cranianos. E aí também, sem fístula licórica, fazemos a reconstrução. Aqui o pós-operatório, você vê uma região bem completa de componente do seio cavernoso também. Algumas vezes não estamos falando algumas vezes os tumores pequenos dentro do seio cavernoso podem ser mais difíceis. Esse é um dos casos mais difíceis porque era um paciente que já havia operado num centro famoso aqui dos Estados Unidos por 3 vezes e já com hipofisectomia completa, e com duas aplicações de CyberKnife. E, todavia, estava com doença de... Iniciou com uma paralisia parcial do sexto e do terceiro par craniano do lado esquerdo. Você vê que tem uma recorrência, está por ali, pequena, mas o suficiente que está num compartimento muito fechado, e aí ele está com pressão, e o paciente estava com terceiro e sexto par. E aí me pensei, como depois de 3 cirurgias endonasais, talvez um peeling de fossa média para adentrar no seio cavernoso, mas me preocupou porque os pares cranianos estão laterais e pensei que o melhor era toda uma abordagem endonasal. Então, assim, eu fiz um fresado da parede anterior. Aqui era onde estava a cília, que já foi sacada a glândula hipofisária em cirurgias anteriores. E aí, quando eu estava fresando por ali, tirei um pouco quando eu saquei a cicatriz que estava por ali, que fez uma fístula licórica, e aí expus a carótida, toda a face anterior do seio cavernoso. Então, aqui a cília está aqui, onde está com esse vazamento licórico,
E aqui estamos secando ao redor da carótida, a carótida do lado esquerdo. Estava com esse abaulamento por aqui e não sabia, este abaulamento é carótida ou é tumor? E estava muito difícil, porque de onde vamos entrar no seio cavernoso num caso como este? E aí, com o Doppler, percebi que na parte mais medial aqui não havia Doppler, e mais na mais lateral, onde estava a carótida. Então, com o bisturi aqui, com o knife, abrimos a parede medial. Estava muito preocupado, porque estava cerca da carótida, que está por ao redor aqui, muito cerca. E aí, com a bolita, adentramos dentro desse componente do seio cavernoso da recorrência. E ali podemos, então, expandir e ser um corredor para dentro do seio cavernoso. Ali está o adenoma hipofisário, que ACTH, e aí, com essa abertura, podemos expandir mais, e aí era um tumor blando que foi possível aspirar o tumor aqui com a 45 graus, e você pode ver a parede lateral desse seio cavernoso, e aí passamos muito tempo aqui, sacando o máximo possível, e essa visão final, você vê a carótida lateral, todo aquele abaulamento medial aqui, com muito cuidado, podemos sacar. E aqui o pós-operatório, você vê uma descompressão, como os nervos cranianos estão na parede lateral, essa paciente melhorou imediatamente, como que em 2, 3 dias, o sexto nervo e o terceiro nervo que estavam com a paralisia parcial pré-operatória se volveram ao normal, totalmente ao normal, em 3, 4 dias. Eu havia dito para a paciente que ia levar como que 3 meses, e em 3, 4 dias já estava normal. E aqui estava pré-operatório, você vê bem o pós-operatório, praticamente limpo por ali, mas esses não são casos que se pode curar de Cushing. Esse paciente está bem, e já tem essa cirurgia já tem como uns 3, 4 anos, e ela acompanha com a endocrinologia, e ela usa bloqueador de corticoide para o Cushing dela está controlado e não envolveu a doença todavia, e está bem. Então, casos de invasão bilateral, aqui sempre é muito importante a utilização do Doppler para visualizar, encontrar a posição da carótida, como está aqui demonstrado. Aí o Doppler, podemos ir por detrás da carótida. E nesses casos invasivos de clivos, também se vê muito importante fresar e todo esse clivos que está cheio com tumor por tudo. É quase como uma doença de cordoma, que se entra no clivos por tudo. Então, isso é importante frisar. E esses são casos que, se a paciente é um tumor funcionante, muito provavelmente vai se quedar algumas células que aí continuam causando a doença de Cushing, por exemplo. Então, quanto mais agressivo e frisar este clivos é importante. Aqui durante a cirurgia, entrando em seio cavernoso, bilateralmente. Algumas vezes tem esses casos raros que é um tumor que vai para dentro do seio cavernoso e rompe a parede lateral do seio cavernoso e se vai se quedar lá na parede, praticamente no ventrículo lateral. Então, nesses casos, como eu estava dizendo anteriormente, é importante que não saque a parte central e depois superior, porque esse diafragma vai abarrar e aí se bloqueia a visão lateral. Então, nesses casos, saca por aqui. E aí, a primeira coisa que faço é adentrar no seio cavernoso, continuar sacando o tumor, sigo o tumor. Se é um tumor blando, vai se quedando, vai se sacando, e aí, depois, ao final, sacamos a parte superior. É um pouco contraditório, porque sempre queremos melhorar a descompressão dos pares cranianos, dos nervos ópticos, mas se a ressecção lateral, primeiramente, funciona melhor para que optimize a visão pós-operatória desse paciente. Você vê que sacamos bem. Esse paciente já tem mais de 10 anos que estamos acompanhando um pouco de resíduo aqui na parede lateral, mas está muito bem. Não é porque é um adenoma hipofisário que vamos fazer sempre uma endoscopia endonasal. Este é um caso de uma recorrência anos antes, de forma transesfenoidal, e se quedou um tumor na fossa posterior, por debaixo aqui do tentório, por detrás da artéria basilar. E se repetirmos uma abordagem transclival, estamos com a artéria basilar
que está praticamente adiante de todo o tumor. Então, nesses casos, utilizamos uma abordagem retrosigmoidea para abordar este caso, e se pode ver aqui com uma ressecção muito boa desse tumor, que era um tumor blando também. Então, de forma retrosigmoide, com muito cuidado, aspiramos praticamente aquele tumor da fossa posterior. Então, há que sempre pensar, caso a caso, como é a melhor forma de abordagem. Como estava dizendo, vou mostrar uns casos de complicação, e como que esse é um caso que aprendi muito com este caso, que era um tumor desses que está para dentro com invasão do espaço subaracnoideu. E este era um caso difícil porque era um tumor muito duro, com invasão intracraniana. E aí você vê que o nervo óptico do lado direito estava já havia e ele havia um comprometimento do lado direito muito importante também. A cirurgia foi muito bem, o paciente acordou com uma melhora visual, pero eu sabia que durante a cirurgia tive dificuldade de sacar este componente lateral aqui. E 10 horas depois da cirurgia, o paciente começou a dizer que estava perdendo a visão, que não era possível de visualizar nada com o olho direito. E aí hacemos as imagens e havia uma hemorragia, um sangrado, como na apoplexia pós-operatória. Este paciente aí levamos para a cirurgia de emergência à noite, e aí com a craniotomia sacamos esse resíduo hemorrágico, e daí foi tudo bem. É interessante porque o nervo óptico parecia normal ao final da cirurgia. Pensei, vai recuperar, e não recuperou nunca. Esse paciente é praticamente sem visão no lado direito, e o lado esquerdo volveu ao normal. Então, ele tinha a himenopsia bitemporal do lado esquerdo completamente melhorada, e o lado direito, pela hemorragia e apoplexia pós-operatória, se perdeu a visão no lado direito. Então, esse é penso que o que posso te passar para vocês, uma das coisas mais importantes é se preocupar muito com esses resíduos tumorais, eles podem sangrar. Então, quando vejo um caso como esse, me preocupa, porque se faço uma endoscopia nasal e sacamos somente esta parte inferior, me preocupa muito que essa parte muito grande pode sangrar. Então, esses são casos que penso que há algumas estratégias que podem ser utilizadas. Uma é fazer uma craniotomia e sacar a parte superior antes. Penso que é melhor do que sacar só a parte por debaixo, que é uma probabilidade maior, mais grande, de sangrado pós-operatório quando a parte inferior é sacada. Outra opção é fazer uma cirurgia simultânea, uma craniotomia e uma endoscopia endonasal para sacar esses tumores. Outra opção, o que faço é uma cirurgia endonasal, e aí faço uma ressonância intraoperatória para verificar como está o resultado da ressecção. Se é uma ressecção satisfatória, muito bem, pode acordar o paciente. E se não é uma ressecção satisfatória, aí hacemos a craniotomia na mesma anestesia, e aí sacamos, como neste caso, fizemos uma endoscopia endonasal. E por que não podemos fazer uma abordagem transplanar? Porque há como que cérebro por aqui. Esta porção do tumor vai como adentrando como intraparenquimatosa, e a glândula está por detrás aqui. Então, fizemos uma abordagem endonasal, e aí combinada depois com a craniotomia. E aí a craniotomia é muito interessante, porque quando hacemos a craniotomia, a abordagem transilvânia, não se encontrava nada desse tumor por aqui, parecia tudo normal. Então, o que realizei uma craniotomia com um port, uma abordagem transparenquimatosa transcortical com um port para o dome, para essa parte superior do tumor. Então, combinamos a endonasal com a cirurgia do port,
E aí você pode ver aqui que sacamos toda aquela parte, com um pouco de resíduo tumoral ao que se quedou na circulação anterior ali, na cerebral anterior, porque estava muito apegado ali naquela região. Este é como estou fazendo hoje em dia. Hacemos então uma abordagem do nasal, saco quanto mais possível desse tumor por debaixo, e aí hacemos uma ressonância intraoperatória e se vê isto. Quando vê que, não, ok, sacamos bem, então estou tranquilo, a probabilidade de sangrado é muito pequena, e aí cerramos e acordamos o paciente. Então, aqui, este é depois de alguns anos, um pouco de resíduo nas cerebrais anteriores também, mas isto é interessante porque este já tem como 4 ou 5 anos e não cresce. Não sei se é porque não há uma vascularização que seja suficiente para crescer, mas é comum, se verifica que praticamente não cresce. E mais recentemente, estou fazendo essa estratégia que dei o nome de estratégia do segundo piso, essa estratégia do segundo andar, ou segundo piso. Então, o que passa? Que percebi que durante a cirurgia iniciamos a sacar a parte inferior desse tumor. Comecei a perceber que quando eu vou à parte superior está mais dura, menos blanda. E eu comecei a pensar, isto provavelmente é uma apoplexia intraoperatória, provavelmente por uma decréscimo da drenagem venosa do tumor, a parte superior se queda congesta. E com essa congestão, aí penso que é melhor sacar a parte superior antes de sacar a inferior. Classicamente, aprendemos que em cirurgia hipofisária, há que sacar a parte inferior, depois vai às partes laterais, e aí a parte superior por último. E penso que quando há esta situação onde a glândula está por aqui e há uma invasão para dentro do espaço subaracnoideo, se vamos no nasal e sacamos a parte superior primeiramente, há uma estratégia. E aí, em inglês, é second floor strategy. Então, nesses casos, aqui esse é um caso de um paciente que havia como um TSH. Então, além de tudo, era um tumor funcionante. E aí, vamos aqui demonstrar. Então, abri a célula e aí um fresado da parte do plano esfenoidal. E aí, então, abrimos a parte superior primeiramente. E aí, neste caso, adentramos o tumor primeiramente na fossa anterior. E aí era um tumor blando, tranquilo. Podemos entrar para dentro dele e esvaziá-lo completamente. E interessante que depois de secar e descomprimir a parte interna, quando estava pensando em sacar, notei que estava praticamente com os nervos ópticos aqui. Era impossível de separar. E aqui parte disso era a hipofisária que estava ao redor do tumor. Então, daí, por segunda parte, aí sacamos a parte intracelular. E aí comunicamos a parte intracelular com a parte da supracelular, preservando, e isso foi muito importante para entender o que era a glândula hipofisária, que parte do que parece cápsula da parte superior é, na verdade, a glândula hipofisária. Então, nos quedamos em descrição mais completa, e aqui você vê que essa glândula hipofisária estava por ali, então parte disso era a glândula hipofisária. E aí, neste caso, depois de sacar e fazer uma ressecção mais completa possível, encontramos as hipofisárias superiores por ali, sacamos todo o tumor e protegemos os nervos ópticos. E aí, reconstrução com corgarro. E aí, no pós-operatório, aí sacamos fazemos uma ressonância intraoperatória. Essa é a ressonância intraoperatória. E aqui você pode ver o corgarro com a reconstrução, a glândula hipofisária e a ressecção completa deste paciente, do tumor, com a preservação da glândula hipofisária, que foi muito importante para a função desse paciente desde 19 anos.
e a função hipofisária normal. E o TSH está totalmente controlado, já tem como que 2 anos essa cirurgia. Então, aqui vou mostrar só para iniciar, para encerrar. Algumas vezes é muito difícil. Esse é um caso de um tumor, uma recorrência numa paciente de 23 anos, e que um tumor que era produtor de growth hormone, de hormônio do crescimento. E você viu o talo hipofisário, glândula hipofisária, já havia um pouco de perda visual com o crescimento, essa recorrência. E fiz uma abordagem endonasal, era um tumor muito duro, não era possível aspirar. Fui até sacar, até encontrar a carótida por aqui, por ali, e não foi possível ressecar essa parte superior do tumor que estava adentrando. E era uma paciente que esses neurocirurgianos desse outro lugar estavam pensando em fazer radiação. E com déficit visual era muito complicado. Então saquei isto, e aí se quedou essa parte superior cerca do terceiro par craniano. E aí nesse caso pensei que era melhor para ela ser uma ressecção aberta. Fizemos um peeling de fossa média, aqui extradural, aqui com exposição da parede lateral do seio cavernoso. Aqui, então, fazemos uma exploração da fissura silviana, acompanhando. E aí encontramos o nervo óptico, que está por aqui, e este tumor que estava arriba, cerca da carótida interna. E aí, então, entramos no tumor, no recesso óptico carotídeo, e aí sacamos este componente, estava medial à carótida, entrando por ali. E daí depois, muito importante encontrar o terceiro nervo craniano. Então, aqui vamos encontrar que, utilizando o estimulador, aqui está a carótida, esse é um tumor que estava arriba do seio cavernoso, e aqui, então, estimulando, encontramos nessa lateral, está aqui o terceiro par craniano, que sempre nesses casos está lateral praticamente empurrado de encontro com o cotentório. E aqui então está o terceiro, muito fácil de fazer um corte, assim, está daqui até aqui, este é o terceiro nervo, e este é o tumor que estava arriba do seio cavernoso. Então, só para demonstrar como hacemos nesses casos, aqui adentrei no tumor, aqui isso é tudo tumor, a carótida está aqui, isso é tudo tumor que vamos entrando, protegendo o terceiro que está lateralmente, e está aqui o terceiro nervo, esse é tudo o terceiro nervo que está praticamente até esta linha por aqui. Então, isso é tudo tumor, e aí vamos sacando, adentrando o tumor, e depois de fazer isso, o que me gusta é ser uma abertura da parte superior do seio cavernoso. Então, acompanho o terceiro nervo por ali, e com este instrumento, aí adentramos e podemos soltar, então, cortar a parte superior do seio cavernoso aqui. Então, utilizamos esta faquinha em ângulo de 90 graus, e aí podemos abrir a parte superior do seio cavernoso acompanhando o terceiro nervo anteriormente. E aí isso permite que se pode abrir até por aqui. Essa paciente tinha função normal, dos pais estavam muito preocupados de ser muito agressivo aqui, mas só para demonstrar a técnica de como abrimos a parte superior do seio cavernoso. Então, acompanhando o terceiro nervo, e aí com esta abertura superior, combinada com a lateral, podemos entrar no seio cavernoso e descomprimir a parte lateral, a carótida. Então, aqui, demonstrando, então, aqui daí sacamos todo o tumor da cisterna, e aí entramos na parte lateral. Então, aqui, esta é a parte depois do peeling, e aí encontramos, então, o terceiro, o trigêmeo, nervo trigêmeo, e aí entramos na parte superior de V1, então podemos entrar no triângulo de Parkinson. E aqui é o triângulo de Parkinson, e esta é a parte que já abrimos superior. E aí podemos então dissecar o tumor lateral à carótida, inferior ao quarto nervo e superior
ao V1, o nervo trigêmeo. Aí podemos ressecar o tumor. Para finalizar, outras coisas que temos que prestar muita atenção são alguns riscos. Esse é um caso que, há muitos anos atrás, que se vê que havia também uma progressão de tumor para o espaço subaracnoideo, e aí depois sacou o tumor, foi muito bem na cirurgia. Ao final da cirurgia me parecia que um pouco de sangrado supracelular, mas não muito. Este era o pós-operatório, um pouco de ar por ali, porque abriu o diafragma e fui lá para sacar o tumor, sem maiores problemas. O problema é que passou o 10º dia pós-operatório, esse paciente começou a apresentar uma confusão mental, desfrontalização, e estava também com a fraqueza nas pernas. E aí, nesta fase, ressonância normal, estava tudo bem, não sabia o que estava passando. E aí, isso é uma coisa muito importante. Fazemos uma angiografia e havia vasoespasmos das cerebrais anteriores. Esse paciente foi muito difícil manejar esse vasoespasmo. Finalmente conseguimos controlar, mas passou que ele fez um infarto de cíngulo bilateral, muito pequeno. No início havia uma insuficiência arterial até a parte motora, mas que com tratamento agressivo se melhorou. Pero se pode ver que se quedou com infarto bilateral de cíngulo, com a alteração e depois levou muitos anos para se recuperar, e agora parece uma pessoa normal, pero isso é algo que sempre lembrar de agressivamente investigar e tratar vasoespasmos nesses casos. Então, para terminar, lembrando então que nesses casos hacemos cirurgia para aliviar o efeito de massa, tentar o melhor possível a ressecção completa para tratar a hipersecreção hormonal, preservar a glândula hipofisária e tentar fazer com que esses pacientes não tenham recorrência, e aí investigando e sempre a patologia também. Então, muitas graças, e queria convidar a todos que no próximo ano, sem Covid, podem vir de Peru e fazer um curso com nós de ressecção e endoscopia de base de crânio. São 3 dias de muita alegria aqui com nós. Se quiserem, posso passar a informação desse praticamente 2 anos sem curso aqui, esperando esse Covid passar, e aí sempre adiando. Espero que em maio do próximo ano, daqui um ano, estará tudo resolvido e esse Covid já vai ser coisa do passado. Mais uma vez, muitas graças pela atenção. Muchas gracias, profesor Prevedelo. Una magnífica charla, magnífica. Vamos a proceder para continuar con los panelistas. Vamos a invitar al doctor Camilo Contreras, al doctor Marco Chipana y al doctor Fernando Gómez para que puedan encender sus cámaras. Y bueno, doctor Chipana, como usted miembro de la sociedad, lo invito para poder de repente hacer los primeros comentarios y o preguntas al respecto del tema. Sí, gracias. Primero, agradecer al doctor Prevedelo por tan brillante exposición. Gracias. Gran trabajo, y seguro que vamos a hacer el esfuerzo por estar allá el próximo año en el curso hands-on. Lo otro era, quería yo hacerle algunas preguntas, definitivamente he estado viendo algunos videos suyos de presentaciones previas, y quería preguntarle acerca del colgajo nasoseptal, ¿no? Que ahora siempre lo hacen de rescate, más allá si el tumor es pequeño o grande. Quería preguntarle, cuando es muy extenso, ¿hay alguna manera de mantenerlo pegado al piso anterior? ¿Usan algún efecto mecánico? Sí. Alguna vez he visto que se puede usar una sonda Foley, un catéter Foley, Exato, usávamos antigamente mais a Foley, mas raramente utilizamos a Foley agora. Utilizamos, não posso dizer que não, mas não era como antigamente, que usávamos praticamente em todos os casos. Utilizamos uma esponja, se diz esponja? Like a sponge.
Sim, Ah, Esponga. esponga, que é Surgiflow. não, uma que é nasopor, nasopore, não sei se é como é no Peru. Merocel. Não é o Meracel, é uma outra, chama nasopor. Ok. Um dos vídeos era com nasopor que eu demonstrei ali. Mas é praticamente uma esponja que se absorve com o tempo. Ela uma algo que o otorrino pode aspirar mais blanda. E utilizamos isso, utilizamos também o Meracel. Então, utilizamos essas esponjitas e daí também o Meracel, praticamente 1 ou 2, para manter essa pressão por debaixo do corgar. É praticamente isso, não é muito outro. Terminamos com graça. E não, principalmente, funciona muito bem, por exemplo, na fossa anterior, se pode meter graça em todo o esfenoide. E aí o corgarro, o pedículo, como que toca na graça, e daí cambia a direção para a fossa anterior. É como se aquela graça que está por ali no esfenoide funciona como um suporte. Então, combinando com a graça também funciona. E temos alguns casos que metemos a graça como que na periferia do corgarro também. Se pode fazer umas combinações assim. Principalmente se está preocupante que o corgarro não está cobrindo toda a base do crânio. Entiendo. Muchas gracias por aclararnos esto. No sé si alguien tiene otra pregunta. Habían algunas preguntas en el chat. Sí, vamos a invitar primero al doctor Camilo Contreras. Doctor, muy buenas noches, para que pueda realizar sus comentarios y o preguntas sobre el tema de hoy. Sí, buenas noches a todos. Agradecer al doctor Predelo por la brillante exposición de su casuística, que nos ilustra de manera muy explícita de lo que es la neurocirugía actual en el manejo de los adenomas en general y los adenomas gigantes, ¿no? La tendencia, según tengo entendido, es hacer cirugías endoscópicas, endonasales. Sin embargo, aparte de la curva de aprendizaje que uno debe tener, también es importante tener a disposición todos los elementos tecnológicos, ¿no? Como por ejemplo el Doppler, importantísimo para poder ubicar la posición de las carótidas. Asimismo, interesante la resonancia magnética intraoperatoria, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante el caso en el que tuvo que hacer una craneotomía para manejar, diríamos, el componente supracelular, pero no encontraron en esa intención el fragmento que quedaba e hicieron a través de un abordaje con el endopor y pudieron resecar el tumor. Finalmente, un comentario es de que pues, cada caso debe de ser individualizado para una estrategia diferente. La pregunta que le quería hacer al doctor Predelo era en relación a cómo es la indicación de radioterapia o radiocirugía en los casos, en su casuística en general. Yes, muy bueno. Eu, em nossa prática, utilizo muito pouco a radioterapia. Então, penso que os casos de melhor indicação são os casos de adenoma hipofisário funcionante, que adentram no seio cavernoso, principalmente de doença de Cushing. Porque quando a doença de Cushing há uma evasão do seio cavernoso, esses são os casos que há a ressecção mais ampla possível. E aí já sigo com radioterapia imediatamente pós-operatória, com os primeiros meses depois da cirurgia. A doença de Cushing é muito complicada para pacientes e difícil de controlar com a medicação.
Nos casos de acromegalia, se queda um pouco de tumor em seio cavernoso, aí iniciamos com a terapia com os agonistas de somatostatina, e geralmente é uma injeção por mês. E aí continuamos a acompanhar, e é muito interessante porque esses casos há como que 20 a 40% o tumor residual dentro do seio cavernoso pode se diminuir também. E aí acompanhamos, porque se não há problema de efeito de massa e de tumoral, só utilizamos em acromegalia a radioterapia se a medicação não está controlando, se o IGF-1 está elevando. Em caso de prolactinoma, mesma coisa, utilizamos dopamina, agonista dopaminérgico, e é muito raro fazer radioterapia. Então, praticamente a terapia com radioterapia vamos utilizar nesses casos onde há um resíduo tumoral em seio cavernoso, que aí observamos com ressonância, digamos que é um caso de não funcionante, e aí observamos está um pouco mais crescendo, e aí não há porquê num paciente que está praticamente assintomático, com crescimento do resíduo tumoral, a ser outra cirurgia. Então, esses são os casos que aí utilizamos a radioterapia, mas a maior parte dos casos é como que alguns anos depois da cirurgia que há necessidade, e tem casos que não há necessidade nunca de fazer a radiocirurgia ou radioterapia. Aprendi isso com o Dr. Ed Laws. Ele tinha muitos casos com resíduo tumoral em seio cavernoso que eram como que 20 anos e não crescia nada. Então, eu não me gusta fazer a radioterapia imediatamente, a não ser que sejam casos de Cushing. Então, sempre observo o resíduo tumoral em seio cavernoso, por exemplo, nesses casos, até que cresça. Muchas gracias, doctor Pedro. Gracias. Muy interesante. Doctor Fernando Gómez, muy buenas noches. Buenas noches a los miembros de la sociedad, al profesor Predevelo, felicitarlo y agradecerle por su presencia. Bueno, esta técnica cada vez se vuelve más audaz, ¿no? Más audaz con el conocimiento anatómico, con la incorporación de técnicas accesorias que le ayudan a tener más seguridad, ¿no? Pero yo veo algunas dificultades, ¿no? Porque a veces tenemos limitaciones por la misma anatomía del paciente, por las mismas características del tumor, un tumor que no es medial, que tiene mucha lateralidad, ¿no? Y a veces la edad del paciente, ¿no? ¿Cuál es, en su experiencia, usted, doctor, que tiene tanta casuística, tantas revisiones en esto, cuáles son las cosas que más como dificultades se encuentra? ¿Más es un tema anatómico? ¿Más es un tema de edad? El diámetro mayor del tumor, ¿cuál es lo que más le preocupa en este caso cuando usted hace su cirugía, doctor? O que mais mais frustrante do tumor é muito duro quando não é blando e que invade o seio cavernoso. Porque se é um tumor que é duro, pero está na célula ou com uma extensão supracelular que seja um pouco, podemos sacar, vamos ao redor do tumor e aí sacamos. Mas se é um tumor duro que vai circunferência a 360 graus, como que esses KNOS P4, em torno da carótida interna, esses são os mais frustrantes que acaba, como aquele caso que mostrei ao final, que aí podemos sacar até a carótida, pero esse é tão como esse emplastro duro que está ao redor da carótida que fica praticamente impossível de sacar com segurança. E aí penso que essa seja a parte pior de todas esses. E casos de pacientes jovens também me preocupa porque principalmente quando se queda tumor nesses casos, porque como estava dizendo, prefiro não fazer a radiocirurgia ou a radioterapia, mas se é, por exemplo, um paciente de 23 anos com doença de Cushing, com invasão de seio cavernoso, não há outra opção. Saca o tumor,
mas depois sabemos que esses pacientes, esse tumor volve e a doença de Cushing está todavia por ali, então há que utilizar radioterapia, e isso me preocupa porque não sabemos, por exemplo, em 20 anos esse paciente vai ter outro tumor ou dificuldade de controle da doença, que também a radioterapia não é 100%, pode envolver também e pode causar outros problemas. Tive um caso agora, Fernando, que impressionante. Era uma senhora, que não mostrei aqui, mas essa senhora havia um tumor que era praticamente como que 80% do tumor no seio cavernoso. E era blando, pero entrei por ali, aspirei. A imagem pós-operatória não se vê nada, praticamente não se vê tumor. Pero a doença de Cushing todavia estava ali, estava medindo o cortisol, estava elevado, e então o endocrinologista lá, não, a paciente não era daqui de Columbus, era do interior. Mas como que passou mais ou menos 6 meses e ela apareceu em nosso pronto atendimento, no pronto-socorro, com perda visual de um olho. Estava praticamente ficando sem ressonância e havia contraste no nervo óptico, de um lado. Iniciamos com corticoide, estava por ali, mas é um pulso de corticoterapia. E 3 semanas depois começou a perder visão do outro lado. Praticamente eles fizeram a radioterapia nos nervos ópticos dela, ela praticamente está cega agora, não vê nada. Então, há que ter cuidado também. Esse fiquei muito triste porque essa paciente não sabe, foi para o interior a ser radioterapia numa cidade pequenina aqui dos Estados Unidos, com sabe Deus que tipo de aplicação que fizeram lá. Como a tua pergunta era o que te preocupa, esta é uma coisa que me preocupa. Gracias, doctor. Tristeza de ver una señora perdiendo la visión. Doctor Prevedelo, le voy a compartir algunas preguntas que hay en los participantes. Una de ellas es, ¿qué utiliza o cuáles son los métodos que utiliza usted para realizar hemostasia durante la cirugía endoscópica endonasal? Y a principal para sangramento, são várias marcas, pode ser qualquer uma. Eu utilizava Flowsil, e aí tem Spongostan ou Surgiflow, são esses injetados, né? Então, por exemplo, no clivos, quando está sangrando clivos, vou ali com um aplicador longo, encosto onde está saindo venoso, e aí pode com pressão empurrar essa substância hemostática. Funciona muito bem. O que é importante é que, se for arterial de uma carótida, por exemplo, não fazer esse tipo de manobra, porque tenho nunca, graças a Deus, não em minhas mãos, mas aqui mesmo nos Estados Unidos, um caso de um amigo meu que havia um sangrado que era de carótida e não sabia que era de carótida e colocou Flowsil para dentro, o paciente nunca acordou, porque trombosou toda a carótida. Desastre. Então, mas funciona muito bem para a parte venosa, para sangramento venoso. Sangramento arterial, assim, de ramos, como demonstrei na apresentação, bipolar. E outra coisa que eu utilizo é um bipolar que não sei se tem em Peru, é um bipolar Aquamantis, que é da Medtronic. Tem por aí, não? É um Aquamantis, ele é uma haste longa e é um flat, ele é plano na ponta e tem 2 eletrodos, então ele funciona como um bipolar e funciona muito bem, por exemplo, para a superfície plana de um tumor, para o clivos. Me gusta muito para meningioma, porque bipolarizo a cápsula, aquelas veias que muitas vezes grandes ao redor do meningioma. Mas esses são os principais que utilizo para controle. Bien, le transmito otra pregunta que justamente va a esto. Bueno, nos ha indicado que no ha tenido, pero
rupturas de carótida, una lesión muy, muy trágica en Exato. una cirugía. La recomendación es siempre usar un Doppler neuronavegación Para evitar, para y que... ¿siempre los usa o es que sempre. solamente en ciertas cirugías? Não, sempre, certas cirurgias, sempre que vou dentro do seio cavernoso, sempre utilizo ali para identificar a posição da carótida. Mas ali, essa é uma coisa, outra é entender bem a anatomia, neuronavegador. Agora tem uma tecnologia nova que está saindo, que provavelmente vou utilizar mais no futuro. É um ultrassom que também tem Doppler visual, que com cor. É uma haste pequena que você pode também meter por ali e colocar adiante. Você pode ver a resíduo tumoral e o fluxo dentro da carótida. Mas esse está iniciando. E essa praticamente isso. O problema Rolando, se há uma ruptura carotídea, que é a outra pergunta, o que fazer? Aí, graças a Deus, nunca tive adenoma hipofisário, pero já tive com cordoma, já 2 carótidas rotas endonasal. E aí, tem um outro também, numa outra abordagem também, já tive 3 endonasais no total. E aí que provavelmente é um assunto para sermos uma outra apresentação num outro dia, que há muitas horas falando disso, pero de uma forma geral, há que controlar o sangrado. Então, uma coisa que funciona muito bem é a utilização de músculo. Pode fazer bate o músculo e aí o músculo desprende como que fatores, e aí você pode pôr ali e se mantém na posição onde está sangrando da carótida. E se não é uma abertura muito grande, rota da carótida, isso funciona. E aí há que sempre fazer uma angiografia imediata antes de acordar o paciente, e aí verificar se há pseudoneurisma, se não há pseudoneurisma, e aí há a opção de sacrificar a carótida, utilizar stents para tentar reconstituir a carótida, ou não fazer nada, como tem dos meus casos, a angiografia era normal, e aí decidimos observar. E aí, como repetimos a angiografia múltiplas vezes nos dias seguintes, e aí acordamos o paciente e foi tudo bem. Tem um caso meu que apenas músculo durante a cirurgia resolveu o problema. Então, esse é praticamente isso, tentar stent para preservar, mas se há uma destruição muito grande, que é um caso meu de cordoma, que o paciente já via com proton beam, cyberknife, múltiplas radioterapias, 3, 4, 5 cirurgias prévias, e aí se rompeu a carótida na cirurgia. Não é quando o cirurgião endovascular estava tentando passar o stent, abriu mais, e aí dilacerou toda a carótida. E como que sangrou 9 litros na angiografia. E quase perdemos o paciente, e eles conseguiram colocar mola, né, endovascular, e foram por um lado e por outro, por cima e por debaixo, e aí se conseguiu quedar o sangramento, e o paciente ficou bem, acordou normal, sem déficit, sem nada. Depois, essa paciente era de um cordoma muito avançado, acabou que praticamente uns 2, 3 anos depois desse evento, acabou que morreu de evolução da doença. Pero a carótida foi tudo bem. Una consulta muy frecuente es en tumores gigantes que son funcionantes tipo prolactinoma. Certo. A pesar del compromiso visual, ¿usted sugiere iniciar terapia médica o debemos hacer la cirugía de descompresión? Não, terapia médica, sempre faço... No início de minha carreira, pensava em fazer uma descompressão, me preocupava. Agora, já inicio com terapia médica. Impressionante, em 3 dias já está melhor a visão. Excelente. Todavia, há que prestar atenção para que algum desses casos pode ser uma apoplexia depois de iniciar o agonista dopaminérgico. Então,
aí é outra coisa, aí há uma piora visual. Esse piorar a visão, daí sim, daí... Então hay que prestar mucha atención. Una consulta al respecto de los casos que ha tenido que hacer cirugía transcraneal en paralelo o en dos estadios, en dos etapas. Algunas características que le llamen la atención o en qué situaciones usted inicia con cirugía transcraneal. Eu não tenho nenhum caso que fiz ao mesmo tempo, pero já vi na literatura, tem muitos centros que fazem dois times, um time endonasal, outro time com a craniotomia, eyebrow, pela sobrancelha. É possível, eu penso, já vi casos bonitos desta forma. Em minhas mãos, penso, eu intento fazer endonasal e sacar o máximo possível, e aí faço a ressonância, e se não saquei, aí que faço a craniotomia. Mas esses têm, como eu estava dizendo anteriormente, a forma, se há qualquer dúvida, a forma que penso mais segura é fazer a craniotomia de início, nesses casos muito complexos. Aí porque é mais provável fazer um controle da ressecção mais ampla, mais controlada, e o resíduo que se queda na cília pode sacar na segunda cirurgia, e a probabilidade de um sangrado nesse resíduo intracelular é pequeno. Versus outra situação de resíduo supracelular, a probabilidade de sangrado é grande. Então, na dúvida, em futuro, tumor muito grande, pode iniciar com a craniotomia, principalmente se há tumor no espaço subaracnoideo. Se há um tumor grande que está celular, todavia celular, mas muito grande, aí se pode transesfenoidar e sacar o máximo possível. Mas esses que extravasam para dentro do espaço subaracnoideo, ou fazer uma estratégia para sacar tudo em sequência, ao mesmo tempo, ou inicia com a craniotomia. Perfecto. Entre las técnicas que utiliza usted en el momento de la resección tumoral, comentó que las curetas no las utiliza usualmente, porque ha encontrado que puedan generar algún riesgo, o es que hacerlo a ciegas es un problema. Eu utilizo as curetas, pero como da forma de um dissector, visualizando. O que não me gusta é fazer secções que estão sem lá visualizar. Principalmente se vai para território supracelular, porque daí não sabe onde está o óptico, que passa, e aí está mais risco para o paciente. Mas penso que se utilizar com a visualização direta, como um dissector, como visualizando o que está haciendo, aí está muito bem. Fístulas del líquido cefalorraquídeo, difíciles de manejar. ¿Ha tenido casos que no se haya podido controlar con la reconstrucción que usted realiza y haya tenido que reoperar o tener que hacer, no sé, colocar un dren lumbar o cosa parecida? Sí, muy buena pregunta. Dreno lombar utilizamos solamente después que há una fístula licórica. No utilizo después de la primera cirugía. Hacemos la reconstrucción, mesmo com corgarro, que seja, e aí observamos, e se há uma fístula, aí trazemos paciente para o quirófano, e aí sim, na segunda cirurgia, hacemos o que há necessidade de fazer para a reconstrução craniana, e aí metemos um dreno lombar neste caso. Mas nunca utilizo como a primeira, depois ou durante a primeira cirurgia, sempre solamente se há uma fístula licórica. E sempre assim, tentamos fazer com o corgarro nasoseptal, mas sempre tem casos que há necessidade de utilizar outras formas de reconstrução vasculares. Em cirurgia de adenoma hipofisário é muito raro, mas para cordomas, para meningiomas ou para outras lesões de fossa anterior, como estísio-neuroblastoma, é comum que utilizamos o pericrânio, flap de pericrânio, e o que chamamos de TIP flap, temporoparietal, tempo parietal.
e aí elevamos por aqui, passamos pela fossa pterigo-palatina para dentro da fossa nasal, para reconstruir. Então, esses são os dois flaps regionais que utilizamos, pericrânio e de temporoparietal. E aí temos uns casos muito raros, mas que hacemos de free flap, de fazer flap da perna ou do braço com anastomose vascular, para reconstruir nos casos que não há mais tecido vascularizado craniano. Tenemos como que entre 5 y 10 casos. Invitamos a alguno de nuestros panelistas, el doctor Chipana, el doctor Gómez o el doctor Contreras, de repente Doctor- tienen alguna nueva consulta. Profesor Predevelo, buenas noches. el Tengo doctor una López. pregunta. Sí. En los últimos años se habla mucho sobre la calidad de la función respiratoria y que influye mucho en la calidad de vida diaria de estos pacientes. Ahora no solo nos preocupamos por el tema neurológico que corresponde a nosotros, sino también por el cuidado de la nariz. ¿Cuán importante es incorporar un otorrinolaringólogo en un equipo de cirugía de base de cráneo? ¿Impacta realmente justamente en ese sentido? Sí, penso que sí, porque no pós-operatório é muito importante eles cuidar do nariz no pós-operatório. Por exemplo, quando hacemos uma cirurgia de hipófise como estas, eu só vou ver o paciente como que 6 semanas depois da cirurgia, e neste período o otorrino já viu como que 2, 3 ou 4 vezes, dependendo do caso, para limpiar, orientar o paciente, irrigar. Muito importante, algumas vezes debridamento nasal para sacar crostas. Se não tem uma pessoa assim no equipo, é complicado mandar um paciente pós-operatório de usted para um otorrino que não participou da cirurgia. Não é a mesma coisa. Aí vai ter uma incidência muito alta de sinusites, de problemas que se pode evitar se tem um otorrino que está trabalhando junto. Durante a cirurgia, para mim também é importante, porque para muitas coisas que aprendi, não tanto relacionado com adenoma hipofisário, mas, por exemplo, para sacar um condrosarcoma da base do crânio, por exemplo, aprendi com os otorrinos a sacar a tuba de Eustáquio. Eu não sabia sacar tuba de Eustáquio durante a residência, nunca tinha visto isso. E aprendi com eles, e aí agora para mim tranquilo. Aí nesses cordomas, condrosarcomas, eu saco a tuba de Eustáquio, disseco da carótida, corto dali do osso temporal, e aí freso todo o temporal lateral, e essas coisas aprendi com eles. Então, acho esse aprendizado em time funciona muito bem também. Profesor Predevelo, una pregunta. Para sus abordajes extendidos, ¿cuál considera usted que es la tecnología mínima que tiene que tener? ¿Usa monitoreo de nervios craneales? Ya mencionó el Doppler. ¿Cuál sería lo mínimo recomendable, por decirlo así? Esses são os principais. Acho que o Doppler, sempre que está envolvida a carótida, seio cavernoso, monitorização do terceiro, quarto e sexto par craniano são essenciais. Equipamentos básicos de cirurgia endonasal, como bipolar. Esse Aquamantis que estava comentando, para mim me gusta muito, funciona muito bem para abordagens estendidas. Eu tenho uns dissectores que eu desenhei mesmo, são dissectores angulados que me ajudam muito para fazer a cirurgia. São aí posso passar depois, são desenhados para esses acessos estendidos. Que mais? Monitorização. Ressonância intraoperatória não utilizo muito, só nesses casos de que quando estou preocupado que pode ser um sangrado pós-operatório, esses casos mais grandes, esses tumores grandes. Tumores pequenos não utilizo nunca, porque há como que 2 horas que atrasa a cirurgia, não me gusta muito nestes casos, mas nos casos de tumores grandes é importante. Penso que é isso, não tem muito segredo. Doctor,
el microdebridador o debridador ultrasónico, ¿es necesariamente en los abordajes convencionales los usa o solamente en los extendidos, en los transcriboideos? O microdebridador utilizamos sempre nas abordagens. Ayuda Facilita principalmente a hacer las etemoidectomias. Para hacer las etemoidectomias vai como que é rápido. Aspirador ultrassônico, hay que tener mucho cuidado endonasal, porque já tive 2 casos de queimadura da parte nasal, porque esquenta, né? Fica caliente e aí pode ser um burn, uma lesão por queimadura. Outra coisa que utilizo que mais uma, aí o Nico, não sei se esse tem no Peru, que é um aspirador que corta. É um aspirador, é um Myriad, é um device que me gusta muito para fazer debulking de alguns tumores. É muito caro. Então, sempre só funciona nesses tumores que são duros, porque ele aspira e corta. E não é um microdebridador, porque ele não é assim rotacional, pero ele é como que um sistema que vai cortando enquanto aspira de uma forma reciprocating, não sei como se diz em espanhol. Ele vai e volta. Reciprocante. Ele corta muito bem, então ele aspira e vai um pedal que aumenta a aspiração e daí você vai cortando e ele vai como que devastando, cortando o tumor progressivamente. Essa é uma ferramenta que ajuda muito, mas é muito cara. El uso de verde indocianina, como en cualquier otro tumor, ¿es útil para diferenciar el tejido de la hipófisis? Isso, utilizamos. Não é essencial, Marco, pero ajuda um pouco em alguns casos, porque o problema do ICG, né, ele vai captar mais na glândula hipofisária e, no caso de tumor, ele é menos captante. Então, funciona, por exemplo, no final da cirurgia. Sabe quando está no final da cirurgia e pensa, isso é tumor ou é glândula hipofisária? Aí pode ser um ICG, fluoresceína, e aí se está captando, é glândula, e aí não pode se quedar ali. Mas se não capta nada, ou é glândula morta ou é tumor, então saca. Doctor Predebelo, yo quería transmitirle la pregunta del doctor Martínez en relación a que a inicios de la pandemia había un poco de reparo en indicar la vía transesofágica o la vía endoscópica endonasal. ¿Han tenido alguna dificultad ustedes al respecto, o algún cuidado, o simplemente han seguido protocolos para la cirugía? O que hacemos assim, que todos os nossos casos hacemos o teste pré-operatório. Todos os pacientes fazem teste de COVID antes da cirurgia. Se COVID é positivo, não há cirurgia eletiva aqui com nós. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que todos os casos no hospital de cirurgia que pode gerar aerosol, como a endonasal, são aerosol generating procedures. Aí utilizamos as N95, as máscaras de N95. É praticamente isso só que estamos fazendo agora. E é interessante porque, com o tempo, inicialmente todos na sala, no quirófano, haviam que utilizar N95. E aí, com o passar dos meses, 1 não utiliza, 2 não utilizam, 3 não utilizam. E aí estava que, recentemente, muitos casos de cirurgia que pode formar aerosol, estavam que praticamente nenhuma pessoa na quirófano estava com N95 e foi realizado na inspeção. E aí, esta semana, recebemos um comunicado da direção do hospital que há que prestar atenção, que todos devem usar N95 novamente, porque isso é importante, blá, blá, blá. Então, é isso que hacemos, é checar todos os pacientes de N95 nos casos de aerosol, mas nada mais diferente disso.
Muy bien. Excelente. Bueno, agradecemos a todos los participantes. Vamos a ir culminando. Si quisiera invitar al doctor Gutiérrez, secretario general de la sociedad, para poder hacer algunas últimas palabras y terminamos con el doctor Ojeda para ya cerrar la charla final. Agradecer al profesor Predevelo por su experiencia, por haber compartido esta casuística con nosotros. Creo que va a ser de mucha importancia para los miembros de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Agradecerlo en nombre de ellos y de cada uno de nosotros. Invitarlo para nuestro congreso, que es en el octubre próximo. Esperemos contar con su presencia, como ya lo había invitado Jaime, y lo comprometemos. Y tal vez enviarle a los residentes para que puedan por lo menos compartir su experiencia de manera directa con usted, si sería prudente, ¿no? Que lo puedan tener en cuenta en algún momento. Y agradecerles a los panelistas, a los moderadores por estar con nosotros siempre en esta noche. Y dejamos pues, con Lucho y con Rolando para el cierre. Doctor Ojeda. Sí, buenas. Agradecer al doctor Predevelo por la brillante exposición. Obviamente, como dije al principio, siempre uno saca algunos tips y es el hecho de que iniciar el tratamiento hormonal es muy importante. Creo que a veces nosotros acá nos centramos básicamente en tratar de descomprimir y bueno, es una muy buena opción, me parece, incluso en los tumores grandes, ¿no? Sí, Y después, en general, bueno, hemos aprendido bastante con usted. Muchas gracias. gracias. Doctor Prevedelo, de parte del comité y de toda la sociedad, agradecemos su tiempo, su disposición siempre muy amable y tan brillantes diapositivas, y cada caso creo que nos ha dejado mucha enseñanza. Esperamos pronto estar junto a usted en Ohio el 2022 y esperemos tenerlo también con nosotros en el Congreso. Muchas gracias por su tiempo y por todo. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.